vamos iniciar os trabalhos desta hora. E, em primeiro lugar, o lugar mais importante no nosso coração, nós te agradecemos, Jesus, a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de aprender e de compreender, a oportunidade de descortinar a tua luz no nosso caminho. E nesta hora, nós vos rogamos, Jesus, estejam entre nós os queridos irmãos que sempre nos acompanham, sempre nos amparam, sempre estão presentes neste lar, nesta escola. Jesus, fica conosco, fica entre nós, a todos abençoando, a todos envolvendo, a todos iluminando, hoje e sempre. Que assim seja. Então, o tema desta hora é compreender para evoluir. Na hora anterior, falámos de padecimentos, dos padecimentos que nos permitem espiar e que, com certeza, nós teremos que compreender. Aqui, nós sabemos que, de alguma forma, evoluir é subir, não é? É tornar-nos mais leves. E ilustrei desta forma porque a palavra, este termo, compreender, podemos entendê-lo nesta dualidade do compreender, do saber e do compreender, do perdoar, entender. Mas daí o pensamento ou a inteligência que age com amor e o coração que sente com sabedoria. Jesus falou muitas vezes da nossa necessidade de compreender, ou ele falava da dificuldade que tínhamos em compreender. E para recordarmos esta parábola. E chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram: por que razão lhes falas tu por parábolas? Ele, respondendo, lhes disse: porque a vós outros vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Porque ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso é que eu lhes falo por parábolas. Porque eles, que somos nós, eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Então, os discípulos, eles já sabiam, eles já tinham acesso à convivência com Jesus e aos seus ensinamentos tão próximos, tão belos, porque há muitos livros onde nos é narrada a vida de Jesus e a sua convivência com os apóstolos, que vale a pena conhecer Jesus para além das parábolas que o Evangelho nos deixa. Mas só elas só as parábolas, só o seu Evangelho é um manancial de ensinamentos. Então, eles já entendiam. E nós podemos ver pelas parábolas que elas chegam aos dias de hoje e chegam ainda com necessidade de nós as estudarmos para compreendermos, não é? Então, Jesus sabia na época que nós víamos, olhávamos, mas não víamos, e ouvíamos, mas não entendíamos com o coração. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: vós ouvireis com os ouvidos e não escutareis, e olhareis com os olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se fez pesado, e os seus ouvidos se fizeram tardos, e eles fecharam os seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos
e ouçam com os ouvidos, e entendam no coração, e se convertam, e eu os sare. E este texto está em Mateus. Então, Jesus ainda hoje nos conhece muito bem, não é? Ele sabe quem somos, Ele nos acompanha desde sempre. E as parábolas chegam até nós precisamente para isso, para que nós aprendamos a ver, aprendamos a ouvir, aprendamos a entender no coração e nos convertamos, isto é, e compreendamos. E Ele nos sare, isto é, nós em paz, de certeza que estaremos mais pacificados e seremos mais amorosos. Mas então qual é o significado de compreender? Encerrar em si, abranger, incluir, conceber, perceber pelo Espírito, compreender o pensamento de qualquer pessoa, portanto, a nossa inteligência, alcançar o conhecimento. Mas pode ser também aceitar com indulgência as razões de uma pessoa, aprovar. E daí essa dupla, ou nós já percebemos que são vários os significados, mas aqui a palavra compreender gostaria de vos trazer nesta dupla significação do saber, do alcançar com a nossa inteligência, porque perceber pelo Espírito é alcançar pela inteligência, uma vez que o Espírito é a sede da inteligência. E aceitar com indulgência as razões de uma pessoa, compreender, perdoar, saber, entender. E os sinónimos de compreender são estes: alcançar, depreender, entender, inferir, perceber e saber. E qual é o significado de evoluir? Sofrer, evolução ou transformação. Curiosamente, evoluir implica sofrer, não é? Evolver, evolucionar, sofrer não no mal ou num sentido, daquele sentido que nós estamos muito habituados a conotar com o padecimento e a dor, mas implica mudança. E nós sabemos que a mudança nos custa, não é? Sofrer evolução ou transformação. Mas é interessante aparecer aqui esta palavra no dicionário online de português. É progredir. E a humanidade evolui incessantemente. É como a Terra anda tão depressa e nós não damos conta, não é? No entanto, ela move-se a uma grande velocidade. E nós evoluímos sempre. Às vezes não parece, mas o que é certo é que estamos incessantemente a evoluir. Às vezes estagnamos, mas nunca andamos para trás. A evolução é no sentido sempre de subir. É atualizar-se no que diz respeito a ideias ou convicções. Nós, às vezes, somos muito teimosos, não é? Ficamos certos, cientes, na nossa pequenez, porque nós somos muito pequeninos. Se nós nos sentirmos, nos pensarmos como seres do universo, como habitantes do universo infinito, nós ficaremos imediatamente de um tamanho muito pequenino. E se pensarmos que poderemos ir à descoberta, e a humanidade tenta descobrir e descortinar o que está para além da Terra, não é? Nós ficaremos logo muito pequeninos e podemos perceber que temos muito, muito, muito para aprender. Imenso para aprender. Então, deveremos abrir-nos à atualização de ideias, de convicções, percebermos que o conhecimento, como tudo na criação de Deus, é infinito. Como é que podemos ficar presos a ideias feitas,
a ideias às vezes estão ultrapassadas, a coisas que nos ensinaram, certo, na época. Mas nós não sabemos como a humanidade tem evoluído. Nós sabemos, porque ficamos tão agarrados, às vezes, a ideias que não nos servem. Então, sinónimos de evoluir: evolucionar, evolver e progredir. Compreender para evoluir será então alcançar com a inteligência, perceber, entender e aceitar com indulgência as razões de uma pessoa. Para quê? Para nos atualizarmos no que diz respeito às nossas ideias, às nossas convicções, que no fundo, atualizadas, nos vão fazer sofrer transformações e progredir incessantemente. Então, nós, ao colocarmos-nos na disposição simples e humilde de filhos de Deus, ainda ignorantes, ainda a tentar compreender tanta coisa, compreender o quê? Alcançar com a inteligência, perceber e entender o quê? Quem somos? Nós às vezes queremos saber de tudo o que nos cerca e temos ainda muita dificuldade em olhar para nós e percebermos quem somos nós. Começamos a compreender isto sendo seres habitantes da Terra, de um planeta do espaço. Somos alguém que vive nesta criação infinita. Quem somos? Somos filhos de Deus. E o que é que implica ser filho de Deus? O que é que implica ser filho do Criador? Ser filho do amor, ser filho da luz, ser filho da harmonia. O que implica isso? De onde viemos? Porque estamos aqui. Porque estamos aqui neste planeta difícil, nós tendo dificuldades, problemas. Porquê que são tão diferentes as condições do viver nesta terra? Porque nós sabemos, uns renascemos com inteligência, muito mais à frente do que outros. Uns com fortuna, outros com a pobreza. Uns tão belos, outros menos belos. Porque sofremos. Já ouvimos há bocadinho, na hora anterior. Porque sofremos. Quando estamos longe do nosso pai, da nossa mãe, de alguém que amamos, como nos sentimos? Com algum sofrimento, não é verdade? E, enquanto filhos de Deus, filhos do amor infinito, filhos da paz sem tamanho, da harmonia, nós podemos perceber por nós e pelo planeta onde vivemos que ainda estamos longe da casa do Pai. E isso nos provoca algum sofrimento. Ainda estamos a trabalhar para a nossa harmonia, a trabalhar para amar. É ou não é? E para onde vamos? Depois desta estadia nesta escola, neste planeta, que os espíritos nos dizem que é a escola. Noutra vertente é um hospital, porque nós vimos aqui recuperar, curar a nossa alma. Também nos dizem que é prisão, porque vimos espiar. E espiar tem a ver com pagar as nossas dívidas. Que leis nos regem? Que leis nos regem? A nós, a este planeta, ao universo. Que leis nos regem? Então, nós temos que alcançar com a nossa inteligência, com o nosso saber, a criação de Deus. E nós conseguimos fazer isto assim com um estalar de dedos, com um piscar de olhos? Não conseguimos, não é verdade? Nós temos que ir aprendendo à nossa medida,
com o tamanho do nosso passo. À medida que se vai fazendo luz, mais luz com certeza conseguiremos ver. Vamos compreendendo devagar. Porque as leis divinas se aplicam a tudo e a todos nós. Elas se aplicam a tudo. Tudo, absolutamente tudo, está em perfeita e total harmonia. E devemos aceitar com indulgência as razões de uma pessoa, mas de quem? Aceitar com indulgência, compreender-me a mim, compreender-te a ti, a ele, a nós, aos outros, a todos, porque todos somos criaturas de Deus. E temos que começar por nos compreender, por nos perdoar, por nos aceitar, para a partir daí movermos a nossa vida, movermos o nosso ser, compreender quem somos e ter indulgência também para conosco. Cada um no seu patamar de evolução. E trago-vos aqui o Papa Francisco e as palavras que proferiu na missa que marcou o começo do seu pontificado. Precisamos ter respeito por toda a criatura de Deus e pelo ambiente onde vivemos. É guardar as pessoas, cuidar carinhosamente de todas elas e aqueles que são mais frágeis e que muitas vezes estão na periferia do nosso coração. Compreender a tudo e a todos. Atualizar-se no que diz respeito a ideias ou convicções. Como? Como então? Olhar com olhos de ver. Ouvir com ouvidos de ouvir. Nós sabemos que muitas vezes estamos a ver e não queremos. Não queremos parar para refletir no que estamos a ver. Ouvimos tantas coisas, não queremos. Não, ouvimos um conselho, não queremos. Ouvimos tantas vezes. Até aqui nós, eu estou a falar por mim, ouvimos tantas vezes os nossos irmãos aconselharem-nos, os nossos irmãos espirituais, e ouvimos naquele momento, esquecemos logo no outro. Não ouvimos com ouvidos de ouvir. Abrir o coração ao entendimento. O nosso coração ainda está muito fechado. Abramos o coração ao entendimento e a razão ao desenvolvimento. Arrumemos serenamente o nosso passado, porque às vezes andamos com o nosso passado, os nossos erros, andamos com tudo às costas e por isso nos pesa tanto. Compreendamos, perdoemos e façamos tudo para fazer um futuro melhor. O que passou, já passou. Compreendamos, arrumamos e trabalhemos para o futuro ser melhor. Como? No Evangelho segundo o Espiritismo, como podemos fazer isto? Amai-vos e instruí-vos. Estas duas asas que nos permitem voar, o conhecimento e a moralidade e o amor. Amai-vos e instruí-vos. No cristianismo encontram-se todas as verdades e são de origem humana os erros que nela se enraizaram. Somos nós ainda, com a nossa dificuldade de compreender. Mas iremos trabalhar. Perguntando, Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar-te-ás, amarás o outro, amarás o Criador. Amarás o Criador, amar-te-ás porque és criatura, és obra sua e amarás toda a sua obra. Estes dois mandamentos, que no fundo é só um, amai, contém toda a lei e os profetas.
sofrer transformação e progredir incessantemente ainda. Porquê? Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, são chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias, para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. E nós já percebemos qual é a medida do tempo. Tudo é infinito na criação do Pai. Então, em todos os momentos, é chegado o tempo, não é? Embora agora nós saibamos que na Terra são chegados tempos diferentes, tempos em que toda a humanidade será, com certeza, levada a acordar para compreender. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, a beleza e a santidade. E então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho. Jesus continuou a obra. O Espiritismo a concluirá. No fundo, o Espiritismo nos ajuda a compreender todas estas coisas que estão para trás. E ajudando-nos a compreender, ajuda-nos a evoluir. E reparem, o Pai nunca nos deixa sós. Nunca. Em todos os tempos, em todas as culturas, em todas as áreas da vida humana, sempre Ele manda os seus mensageiros. E no que diz respeito ao entendimento ao nosso entendimento como ser espiritual, o Pai nos mandou Moisés, nos mandou Jesus e Jesus nos prometeu o Consolador, o Espírito de verdade. E mandou-nos, chegou até nós o Espiritismo. Allan Kardec coloca esta pergunta aos espíritos. Não é de temer que o espiritismo não consiga vencer a indiferença dos homens e o seu apego às coisas materiais? Porque é o nosso apego às coisas materiais que nos impede de ver quem somos verdadeiramente, que somos um espírito. É o nosso apego. Seria conhecer bem pouco os homens, pensar que uma causa qualquer pudesse transformá-los como por encanto. As ideias se modificam pouco a pouco com os indivíduos e são necessárias gerações para que se apaguem completamente os traços dos velhos hábitos. Compreendamos isto. A transformação, portanto, não pode operar-se a não ser com o tempo, gradualmente, pouco a pouco. Mas nós sabemos que temos em nós a inteligência e a vontade. E por isso, compreendendo, podemos agir mais depressa, trabalhar com mais vontade. Em cada geração, uma parte do véu se dissipa. E não tem sido assim? Ao longo do tempo em que o homem vive na Terra, não tem sido assim sempre? O Espiritismo vai rasgá-lo de uma vez. Mas mesmo que só tivesse o efeito de corrigir um homem de um só dos seus defeitos, isso seria um passo que ele a faria dar e, por isso, um grande bem, porque esse primeiro passo lhe tornaria os outros mais fáceis. Então, nós temos como compreender e com que compreender para podermos evoluir. E termino com o fim da parábola de Jesus. Que todos possamos ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender no coração e nos convertamos. Isto é, queiramos aprender, queiramos finalmente acordar para que nos sare, para que Ele nos sare. Deixemos para trás o homem velho. Em cada dia o vamos deixando, ciente do tanto
que há para aprender sobre a vida, sobre nós, sobre quem somos verdadeiramente, sobre o Pai que nos criou. E pouco a pouco, o Pai não nos exige que nos transformemos de um momento para o outro, nos conhece. Jesus nos conhece tão bem. Peguemos em tudo o que Ele tem ao nosso dispor. Aprendamos a ver e a ouvir. Aprendamos a sentir. Para, então, com essas duas asas, podermos batê-las e irmos evoluindo. Não sei se querem colocar alguma questão. Espero sinceramente que a luz de Jesus, que ilumina toda a terra, esteja sempre iluminando o nosso caminho, o nosso espírito, a nossa vida, das formas mais variadas. Porque nós estamos aqui no hemisfério norte, ao ocidente da Europa. Temos esta cultura ocidental. Mas todos os filhos da terra são filhos de Deus. E Deus fala para todos. E a todos envia os seus mensageiros. Que aprendamos todos, cada um, em cada dia, a amar melhor, porque é essa a maior necessidade que temos em nós. Amar. Amar e ser amado, claro, mas amar, compreender para evoluir. Compreender para evoluir. Para compreender é preciso estudar, pensar e analisar, vivenciar. Hoje, amanhã e sempre, sem cessar. Compreender é experienciar, trabalhar sem parar. É reparar nas entrelinhas, não terminar no alinhavar. É aperfeiçoar, tentando hoje, amanhã e sempre, sem cessar. Insiste no entendimento e verás que te abres cada vez mais à compreensão e aquilo que era antes desvaneceu e hoje uma nova aurora raiou e a tua alma iluminou-se, entendeu, compreendeu, continua, tenta hoje, amanhã e sempre, sem cessar.